queridos! Hoje é o último dia, meditando no Pra Que Igreja. Essa semana mergulhamos sobre o que é a igreja, a missão da igreja, alguns questionamentos referentes à igreja. Ontem nós pensamos sobre o problema de frequentar várias igrejas. E hoje eu quero encerrar a nossa meditação da semana, entendendo quais são os pontos fundamentais que o Senhor deixou para nós em Sua Palavra, que nos mostram como reconhecemos uma igreja de Cristo. Meu nome é Igor Juncker, com muita alegria mergulho na palavra do Senhor juntamente com você. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 19 assim: Disse-lhes a ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, a igreja, ela foi fundada sobre esta pedra, que é a verdade sobre quem é Cristo Jesus, a pessoa de Jesus. Então, aquele que se desvia dessa verdade sobre a divindade e exclusividade da pessoa de Cristo Jesus, não é uma igreja cristã. Igreja é onde nós somos ensinados, corrigidos, admoestados, advertidos, confirmados e onde os que se desviam da verdade apostólica são rejeitados. Então, nós vemos que existe uma ligação muito estreita, indissolúvel entre Jesus e a sua igreja. Isso significa o quê? Não é possível desejar um e rejeitar o outro. Não é possível ter um sem ter o outro. A segunda coisa que eu quero deixar é que ser igreja existe quando existe disciplina. Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 29, eu não vou ler, vou deixar para você. Em 1 Coríntios capítulo 5, nós vemos que Jesus instituiu esse processo de disciplinar para que uma igreja seja igreja bíblica. Então, após chamar a atenção várias vezes ao coração de alguém e essa pessoa continuar sem mudar o coração, deve existir uma exclusão do indivíduo da igreja e não deve mais ser tratado como parte da igreja. Isso a Bíblia diz a nós. Onde não existe mais essa consciência de pertencer a um corpo que se guia conforme as regras estabelecidas por Cristo, não existe uma igreja bíblica, não existe uma igreja de Cristo. Terceiro ponto, batismo, ensino da sã doutrina. Queridos, Jesus ordenou os discípulos para batizarem e ensinarem o que Jesus havia ordenado. A sã doutrina, Mateus capítulo 28, você vai ver isso, Atos capítulo 6, capítulo 14, a gente vê que ele estabeleceu líderes responsáveis para instruir os convertidos e cuidar dos necessitados e advertir aqueles que são faltosos. Qual é o outro ponto? Equipe de responsabilidade, divisão de responsabilidades. A gente vê no período apostólico que igrejas eram organizadas em presbitérios, em diáconos, mestres, guias, homens para cuidar de viúvas. Queridos, a outra questão é essa reunião regular, a celebração da ceia. Em Lucas capítulo 22, a gente vê que Jesus mandou os discípulos se reunir regularmente para comer o pão, beber o vinho em memória dele. Em Atos capítulo 2, capítulo 20, 1 Coríntios, a gente também vê que existem normas, formas de como participar da ceia, se reunir. Eu encerro aqui, queridos, então dizendo algo que Augusto Nicodemos já disse: cristianismo sem igreja é uma outra religião. A religião individualista dos livres pensadores, eternamente em dúvida, incapazes de levar cativos seus pensamentos à obediência de Cristo. Que em nome de Jesus, durante essa semana, o Espírito Santo tenha ajustado o seu coração e a sua perspectiva, e que a partir então deste momento, você possa viver o que é ser igreja e entender o para que serve a igreja como Deus deseja de nós. Um grande abraço a cada um de vocês, fiquem na paz.